Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos dar início à nossa aula da escola dominical, uma novidade, né? Através do vídeo. E nós somos agradecidos a Deus por essa possibilidade, porque assim encurta as nossas distâncias, ficamos mais próximos. Apesar da dificuldade de não estarmos fisicamente presentes, temos essa oportunidade de estarmos aqui juntos uns dos outros a partir da tecnologia, e isso é muito bom. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade e depois daremos início à aula da nossa lição 1. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento que nós estamos aqui reunidos, mesmo à distância, Senhor, mas todos com um só coração, um só propósito. Que Tu possas continuar nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal. Alegra o nosso coração, Senhor, e alimenta a nossa confiança. É o que nós pedimos, agradecemos, desde já, sempre agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então dar início à nossa lição 1. E antes de nós começarmos propriamente a lição, eu queria fazer algumas recomendações para a gente dar início ao nosso estudo. Primeiro, que vocês, ao assistirem o vídeo, estejam também com a apostila na mão. A minha é igual a de vocês, é essa aqui, é a mesma apostila, que vocês estejam acompanhando a aula em vídeo com a apostila na mão. Uma outra coisa que eu vou pedir também é que, conforme forem aparecendo as referências bíblicas, eu não vou fazer a leitura do texto completo, mas que a gente possa fazer um grifo aqui na nossa apostila para que vocês possam ler depois com mais calma, prolongando esse estudo ao longo da semana, tá? Então, só para a gente agilizar um pouco o nosso estudo da apostila, tá bem? Então, conforme a gente for observando o que tem na apostila, vamos marcar e aí a gente já sabe, faz essa leitura numa próxima ocasião, tá bom? Porque com certeza a gente vai voltar e precisa voltar durante a semana para rever o estudo, ler de novo, dar aquela ruminada que a gente fala, né? Que a gente lê mais uma vez e o texto tem sempre alguma coisa a nos entregar de volta. A partir dessa leitura recorrente que a gente faz. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente precisava ter visto e não viu, tá bom? Na nossa lição 1, nós começamos com a lista feita pelo autor das competências a serem construídas a partir do estudo das lições. Existe uma competência que é a competência-chave, ou seja, ao final de todas as lições, nós precisamos ter desenvolvido essa competência-chave. E para nós, ela é a seguinte: relacionar-se com os membros da igreja. Então, o objetivo das lições é que ao final de todas elas, o aluno deverá ser capaz de relacionar-se com os membros da igreja. Essa é a competência-chave. Mas na nossa lição 1, especificamente, as competências referentes a essa lição são: compreender que os seres humanos foram criados para se relacionar, entender a carência de relacionamento dos seres humanos, saber como o pecado produz danos aos relacionamentos e descrever a restauração de relacionamentos realizada por Cristo. Ao final da lição, nós deveremos ser capazes de entender esses pontos específicos. Está aí na sua primeira folha. Se você puder, marca essas competências, porque elas vão nos guiar nesse estudo de todas as lições, mas principalmente dessa primeira, tá bom? Então vamos começar lembrando aquilo que é a nossa competência-chave, que é a nossa possibilidade de reinvenção, de reaprender, de reescrever a nossa história de relacionamentos. Essas lições nos darão essa perspectiva, nos darão essa possibilidade. E nós usaremos como modelo o melhor modelo. Deus é o melhor modelo que nós temos e nós iremos usá-lo como modelo para as prerrogativas que nós temos para os nossos relacionamentos.
Se a gente vira a folha, e eu vou virar junto com vocês, como se eu estivesse estudando junto, e estou, a gente virando a folha, a gente encontra lá o número 1, o primeiro ponto da lição, que diz assim: fomos criados para relacionamento. Vocês depois vão ler com extremo cuidado esse ponto 1, mas eu vou destacar aqui o que nós precisamos entender como fundamental para a compreensão desse estudo. Em primeiro lugar, o próprio Deus se relaciona de modo perfeito na Trindade. Por aí, a gente já entende como ele deseja que nós vivamos em relacionamento. A Trindade significa que Deus é ao mesmo tempo uma só pessoa em essência, mas se apresenta ao ser humano de 3 formas distintas, completas e igualmente poderosas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sabia que você ia falar junto comigo, né? Com certeza, quando eu fiz assim, você falou junto comigo aí. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, a expressão da Trindade, mostra para nós como Deus é um ser relacional. No relato da criação, logo nós percebemos e entendemos que há um diálogo na Trindade. E aqui nós podemos perceber alguns versículos bíblicos destacados na nossa lição, que são Gênesis capítulo 1, versículo 3, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que eu quero que os irmãos marquem, eu já marquei aqui no meu, para a gente fazer essa leitura depois. Nós somos seres criados carentes de relacionamento. E isso é uma necessidade nossa que o Senhor prestou bastante atenção. O pacto da criação idealizado por Deus foi de criar um povo que fosse um povo adorador. Então, para Deus, nós devemos ter relação uns com os outros e relação com Ele para o adorar. Ele mesmo, o Deus Criador, Ele se mostrou para nós como sendo Senhor e único Deus. Nesse pacto está claramente explicitada a questão do relacionamento. Somos, como seres humanos, criados para se realizar apenas quando há relacionamento. E relacionamento de qualidade, saudável, com Deus e entre nós. A nossa realização está nisso, nos relacionamentos de qualidade que nós estabelecemos. Com facilidade, você pode perceber que o mundo todo e qualquer sociedade são constituídos de relacionamentos humanos. Vamos imaginar essa situação que nós estamos vivendo agora, né? Não precisa nem imaginar, acho que imaginar nem é o termo correto que eu usei aqui. Vamos nos lembrar, né? Nos reportar para essa situação atual, que nós estamos em casa, afastados uns dos outros, distantes, temos a tecnologia, que bom, né? Mas estamos distantes e isso causa em nós uma certa tristeza, uns mais, outros menos, mas nós precisamos desse contato, da proximidade com os irmãos, isso é bom para nós. Então, só por essa situação nós já podemos perceber como é ruim para nós vivermos sem nos relacionar. Então, o Senhor, preocupado com tudo, com todos os detalhes, se preocupou com isso também. Essa carência por relacionamentos foi primeiramente declarada por Deus quando, ainda estando a sua criação incompleta, observou Adão na sua solidão e disse o quê? Que vocês vão dizer aí comigo também juntinhos, eu tenho certeza. Não é bom que o homem esteja só. E a referência está aqui na nossa lição. Eu já marquei, vocês vão marcar também. Gênesis 2,18. A ideia de prover relacionamentos é, em primeiro lugar, uma relação, uma orientação, na verdade, divina. O Senhor nos orienta a isso, que foi inicial e basicamente provida para nós através da formação da família e depois pela constituição dos povos e, em particular, a nação de Israel. E agora pela coletividade edificada na comunhão da igreja. O Senhor teve essa preocupação e Ele construiu um mundo de relacionamentos para que nós pudéssemos viver
e exercitar e praticar todos os seus ensinamentos nos relacionamentos que nós temos. Se a gente dá mais uma viradinha na página, ó, vamos para a página 12, e ali tem mais uma indicação bíblica, que é o texto de Romanos 3:2. Vamos prestar atenção numa coisa que diz aqui, ó, sem relacionamentos a vida perde significado e valor. Vamos fazer um exercício mental, que na verdade é mais ou menos uma coisa que a gente já fez aqui, mas a gente vai fazer de outro jeito. Olha, imagine você como dono de todas as coisas, riquezas, recursos que existem na Terra. Todavia há uma exigência: você é o único ser humano vivo no planeta. Tem graça, gente? Não tem graça nenhuma. Nós precisamos das pessoas para compartilhar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Os relacionamentos são importantes. E relacionamentos, como a nossa lição já deu antes, já disse antes, relacionamentos de qualidade, relacionamentos saudáveis. Nós precisamos dele. Quando nós desejamos esses relacionamentos, automaticamente nós iremos nos preparar, melhorar para sermos pessoas agentes de bons relacionamentos. No ponto 3 diz assim: deu errado aí alguma coisa. O pecado e os danos relacionais causados. O fato que produziu total desgraça à raça humana foi a decisão tomada por Adão e Eva de romperem e desrespeitarem as regras feitas, aliás, do pacto, feito com Deus. E eles desejaram ser independentes de Deus. Houve uma quebra nesse relacionamento. A falta de fidelidade deles introduziu o pecado na natureza humana. E aí estabeleceu-se uma separação. Houve então um rompimento e estabeleceu a estrutura pervertida dos relacionamentos com o Criador e com as criaturas. O pecado, uma vez instalado, produziu danos que eram impossíveis de ser restaurados através das possibilidades humanas. Como consequência, a história do ser humano passou a ser uma história de conflito com Deus e com o próximo também. Isso pode ser facilmente identificado logo nos primeiros capítulos de Gênesis, que nós podemos perceber as consequências desse rompimento, desse relacionamento com Deus. E aí vem a listinha no final da página 12, dizendo: a unidade conjugal tornou-se frágil, o homem tenta agradar a Deus do seu próprio jeito e é rejeitado. Só lembrando que tem as referências bíblicas aqui, e vocês vão fazer essa leitura depois. A violência e a mentira com capa de justiça se instalaram entre os irmãos. O orgulho, a imoralidade e a violência se espalharam nos relacionamentos. Vamos virar. A maldade e a corrupção dos relacionamentos multiplicaram-se sobre todos, e dominação e exploração produziram senhores pela força tirânica, e uma classe de servos e escravos trabalhadores foi criada. Desde então, essa vem sendo a realidade dos relacionamentos. Afastado de Deus, o ser humano se torna inimigo de si mesmo. Importante isso e impactante essa frase, Afastado de Deus, o ser humano se torna inimigo de si mesmo. Eu falei impactante assim, gente, não foi eu que inventei a frase não, tá na lição, tá? Então, tá aqui, e é verdade. Sem Deus, nós nos tornamos uma bomba, inimigos de nós mesmos. Nós não somos capazes de fazer aquele bem que nós precisamos fazer. Sem Deus, nós não somos capazes. E aqui, seguindo um pouquinho a nossa lição, os danos provocados por essa situação de rompimento, elas continuam acontecendo quando a Bíblia vem e narra a história de Caim e Abel. Nessa história especificamente, nós vamos destacar 3 pontos que eu gostaria de enfatizar um pouquinho mais com vocês, que é a realidade de uma ofensa que se instaura ali nessa história, e os irmãos vão ler depois tanto Gênesis 3, 11 e 13,
como Gênesis 4, 5, 8, aí nesses últimos versículos, tratando mais especificamente a história de Caim e Abel. Então eu queria ler com vocês 3 pontos que estão aqui na nossa apostila e que eu acho fundamentais. Houve a realidade de uma ofensa, uma ferida emocional causada e as consequências percebidas ao longo do tempo. Na verdade, irmãos, essas 3 etapas aqui são etapas que acontecem conosco também nos nossos relacionamentos. As dificuldades com os nossos relacionamentos, elas surgem exatamente seguindo essas etapas aqui. Há uma ofensa, a realidade de uma ofensa, as pessoas se sentem ofendidas por algum motivo, existe uma ferida emocional causada em virtude dessa ofensa, e essa ferida vai provocar consequências que vão sendo notadas ao longo do tempo. Então, essa lição, especificamente, nós estamos nos reportando a questões bíblicas para explicar a importância que Deus dá ao relacionamento, mas nós também precisamos entender e trazer essas questões para nós, para o nosso dia a dia. Eu, Adriana, preciso trazer essa questão para mim também, principalmente para mim, porque nós precisamos entender que as dificuldades dos relacionamentos nossos hoje acontecem obedecendo essa mesma sequência e que nós precisamos, em Jesus, no Senhor, buscar remédio, buscar bálsamo para isso aí. Eu preciso, vocês precisam. Então, esse passo a passo para se instaurar uma ferida e para se abrir um hiato nos relacionamentos, ele precisa ser consertado e ele precisa ser curado. E mais uma vez eu volto ao início. O objetivo das nossas lições é que ao final delas a gente possa encontrar em nós as dificuldades e também no Senhor o bálsamo para que elas sejam resolvidas. O Antigo Testamento, nosso tópico número 4, diz assim: o anúncio do príncipe da paz. Tudo resolvido, né? Pronto, tá tudo tranquilo. O anúncio do príncipe da paz. O que era problema passa a não ser mais. Ai, Adriana, sonhadora você, mas é verdade. Em Jesus nós temos remédio para tudo. No Senhor nós temos essa certeza. Receber o príncipe da paz, Jesus o nosso presente. Isso é a alegria que nós temos. A certeza que nós temos, que nele nós vamos resolver os nossos problemas, nele nós vamos restaurar os nossos relacionamentos. Por mais difícil que sejamos, nós temos essa certeza em nós. Toda a mensagem do Antigo Testamento, diz a nossa lição, aponta para a figura de Jesus, o Messias que restauraria o ideal de Deus. Não é difícil perceber que Deus planejou restaurar o que foi destruído. A lei dada a Moisés apontava para 2 tipos de relação a serem restabelecidas, na verdade. Os 4 primeiros mandamentos eram o relacionamento com Deus e os 6 últimos mandamentos, o relacionamento com o próximo. Paulo afirmou que a lei deve ser compreendida como um guia que nos conduz a Cristo. Se por um lado ela nos mostra a separação, essa mesma lei ela vai nos mostrar o caminho que nos conduz de volta ao reencontro. E isso é confortador para nós. Nós sabemos que temos como voltar, como consertar. E isso é o que, na verdade, nos move. É o que nos faz estar aqui agora, nesse momento. A gente também, na página 14, vai prestar atenção nos versículos bíblicos que estão aqui. Deuteronômio 10:17, Atos 10:14. Em Cristo, como eu já falei, o resgate e a restauração dos nossos relacionamentos. Se Jesus é o nosso único meio para restaurar os relacionamentos, ele também é o nosso único modelo. Então nós aprendemos com ele a fazer o que exatamente? Para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e de qualidade. Ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, convivência com os não cristãos, separação dos impuros que se dizem cristãos, em outras palavras, com pessoas que se dizem cristãs, mas apresentam comportamento imoral ou impuro,
recomenda-se que se separe dela, que não se mantenha relacionamento de comunhão cristã, mas que se respeite como pessoa. Nós também devemos ter o número 5 da nossa lição, condescendência com o inimigo. Compreendê-lo à luz de Cristo, da mesma maneira como ele fez, retribuindo o mal com bem. Estando consciente que a restauração dos nossos relacionamentos vem por Jesus Cristo, não tem como dar errado. É impossível dar errado. O nosso relacionamento com Jesus nos ensina o passo a passo para a reconstrução do nosso relacionamento com Deus e com quem está perto de nós. Nós precisamos insistir nessas palavras, precisamos insistir nesse estudo, porque todos nós, a começar por mim, precisamos modificar alguma coisa em relação aos nossos relacionamentos. É para isso que nós estamos aqui. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade desse estudo e tirar proveito da capacidade que o Senhor tem de nos transformar e usar a sua palavra para que isso seja feito. Eu espero que os irmãos, ao assistirem essas aulas, estejam bem, estejam felizes, estejam animados, dispostos e que possam continuar com ânimo, apesar desse período difícil que nós estamos enfrentando, e que nós possamos também contar uns com os outros e continuar orando entre nós e orando pela nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, saudade de todo mundo, e que a gente possa se encontrar em breve, fisicamente, e já já a gente se encontra assim, desse jeito, via internet, tá bom? Eu não sei fazer esse negócio muito bem, espero que tenha saído bom e a gente vai aprimorando nas próximas. Um beijo para todos, saudade de todo mundo, Deus abençoe.